Aôs menina, aôs menina, tudo bem? Nessa aula nós vamos ver o iluminismo. Nas aulas passadas nós já vimos renascimento comercial, urbano, cultural, passando ali, pelo absolutismo e a formação do Estado Nacional Moderno de forma bem breve, E falamos também, nas últimas aulas, de reforma religiosa e contra-reforma religiosa. Pontos que são fundamentais para a gente entender o iluminismo. Pois bem, o que foi o iluminismo? Só a gente pensar. Iluminismo nos lembra de luz, Ah, professor, então estamos falando do bem contra o mal, o iluminismo, a luz que vem para acabar com a idade, com as trevas, aquela coisa toda. Não, galera. O iluminismo aqui, a luz, está muito mais vinculada à questão de esclarecimento, da utilização da razão. Agora o homem deixa de pensar a partir dos olhos da igreja, dos olhos da fé, e passa a pensar a partir do próprio homem e da razão, da questão do questionamento. É aí que vem a questão da ideia. Sendo assim, a luz vai ser equivalente aqui para nós agora a conhecimento. Então, luz equivale a conhecimento. Os iluministas, eles partiam de 3 princípios básicos: igualdade, fraternidade e liberdade. Uai, professor, mas igualdade, fraternidade e liberdade não seria o slogan da Revolução Francesa? Não foram os franceses que criaram todo esse princípio durante a Revolução Francesa? Não, moçada. Na realidade, a Revolução Francesa vai beber nesses 3 pontos, que é igualdade, liberdade e fraternidade. Tá? Mas esses princípios básicos, esse tripé, vai surgir a partir destes homens, sujeitos, que nós vamos ver aqui durante o iluminismo, sobre os pensadores iluministas. Os iluministas, eles criticavam 3 pontos centrais. Tá? Primeiro ponto, mercantilismo. Porque durante o mercantilismo, o Estado ele está muito presente aos assuntos econômicos. Tá? O Estado está muito presente, ele interfere muito nos assuntos econômicos. O segundo ponto criticado pelos iluministas era o absolutismo. Então, esse poder absoluto, centralizado nas mãos de uma só pessoa, era muito criticado pelos iluministas. Não é à toa que muitos governantes eles vão se adaptar à situação e vão ser chamados a partir de agora de déspotas esclarecidos. Daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho sobre isso, tá bom? E o terceiro ponto criticado, muito criticado pelos iluministas, era justamente o teocentrismo. Pensar a partir da fé, pensar a partir da igreja. A ideia agora não, agora é pensar a partir da razão, pensar a partir do homem, o antropocentrismo. Nós podemos colocar aqui como os precursores do iluminismo René Descartes. Ele que partia da ideia de que a utilização da razão ela poderia ser usada dentro de um raciocínio dedutivo, ou seja, o racionalismo. Essa ideia de René Descartes nos levava a um princípio de utilização da razão. Então nós podemos considerá-lo ali um dos prepulsores dessas ideias iluministas, digamos assim. Agora, um dos grandes pensadores iluministas foi John Locke. Mas ao contrário de René Descartes, que partia da ideia do racionalismo, John Locke partia para o princípio do empirismo, tá bom? E para ele, John Locke, o ser humano, o homem, tinha direitos inalienáveis. Direito à vida, direito à propriedade, tá? Vários direitos que vão compor este homem. São direitos que ninguém poderia tirar dele. Outro grande pensador iluminista foi Voltaire. Ele criticava muito
a Igreja Católica. Não é à toa que ele vai chegar a ser preso por isso, né? Mas Voltaire, ele era um cara que defendia ao extremo a liberdade de expressão. Tá vendo aí como essas ideias iluministas elas vão surgindo meio a essas defesas desses grandes pensadores iluministas? Aí chegamos a Montesquieu. Este cara, né, este pensador iluminista, ele tinha a ideia de que o poder deveria ser dividido em três grandes partes. No poder legislativo, no poder executivo e no poder judiciário. Olha que engraçado. Se nós olharmos hoje o Brasil, nós temos esse tipo de modelo, né? Nós temos o judiciário, nós temos o legislativo, nós temos o executivo. E qual que é a ideia de dividir dessa forma entre três poderes? Para que ninguém seja maior do que ninguém. Então, um fiscaliza o outro. Então, essa era a ideia principal deste grande pensador iluminista. Outro grande pensador é Jean-Jacques Rousseau. Tá? Ele era um exímio crítico de Thomas Hobbes. Tá? Porque Thomas Hobbes ele defendia a monarquia absolutista. Já Rousseau, não. Né? Mas tem muita gente que diz que Hobbes foi mal compreendido na sua ideia central. Dizem alguns historiadores e pesquisadores que na realidade, qual que é a ideia de Hobbes? A ideia é que se nós temos um poder centralizado e forte, nós evitamos guerras civis. Tá? Mas Jean-Jacques Rousseau não pensava dessa forma. Ele via nesse poder centralizado um grande problema, né? Que de fato existia. Um poder excessivo nas mãos de uma só pessoa. E um grande exemplo do iluminismo é a enciclopédia, né? O conhecimento todo reunido em um só local. E aí entram dois grandes caras, Diderot e Alembert. Nossa, meu francês estão vendo que é ótimo, né? Mas esses dois caras, eles foram os precursores, então, os criadores da enciclopédia, que resume bem a ideia do iluminismo, né? O conhecimento. Tudo isso ali centralizado, passível de estar na mão, né? À frente a todo mundo. Né? Todo mundo quem? A burguesia, é claro. Né? Aí entramos em Adam Smith. Ele defendia que um Estado, para ele ser forte, legítimo, poderoso, ele deveria ser rico. Mas que para ser rico, ele deveria ter um grande comércio, né? Ganhar muito. Né? Mas ao mesmo passo, ele entendia que o comércio, né, não deveria ter a interferência do Estado, que deveria se ter uma certa liberdade para grupos particulares, tá? Para que essa riqueza, né, pudesse fluir naturalmente. Resumindo, Adam Smith ele propunha ali a liberdade econômica, a não interferência do Estado nos assuntos econômicos. Um outro pensador iluminista que é pouco associado ao iluminismo é Isaac Newton, né? Ele que vai criar ali a lei da inércia, da dinâmica, a ação da reação. Isaac Newton, né, Sir Isaac Newton, ele foi um dos grandes pensadores iluministas. Inclusive, algumas frases dele são célebres para a gente entender o seu papel neste processo de iluminismo, ali no período iluminista. Tá? A primeira frase é essa: se enxerguei mais longe, é porque subi no ombro de gigantes. Quem seriam esses gigantes? O conhecimento, né? Os conhecimentos, a sabedoria. Outra frase: sabemos uma gota, ignoramos um oceano. Ou seja, tem muita coisa para a gente descobrir, para a gente conhecer, para a gente criticar. O homem ele tem que se movimentar sempre. Mais uma frase: uma grande descoberta começa com uma grande opinião. Tem sempre aquela ideia, né? O que move o mundo? Uma pergunta, né? No caso aqui ele já deu a dica. O homem tem sempre que estar dando opinião, sempre estar pensando para que a descoberta possa surgir.
né? Outra frase: construímos mais muros do que pontes. O que ele quer dizer aqui, mais ou menos? Que o homem, né, nesse processo de criação de mundo, ele construiu muito mais barreiras do que acesso às informações. Se referindo, por exemplo, né, ali à Idade das Trevas, né, a escuridão, em que o domínio o domínio do conhecimento estava muito preso a determinados grupos, como por exemplo a Igreja Católica Apostólica Romana. Alguns historiadores afirmam que o Iluminismo ele vai ter início ali após 1715, depois da morte de Luís XIV, o Rei Sol. Outros, e eu sou um deles, já partilhamos da ideia de que o Iluminismo começa com René Descartes. Ele seria o prepulsor dessas ideias, né? Afinal, René Descartes ele vai usar muito a questão da razão, da racionalidade, tá? Mas o Iluminismo, de fato, ele fica muito no campo das ideias, do pensamento. Quando que ele vai para a prática? Com outros movimentos, com movimentos que vão beber nessa fonte, como por exemplo a Revolução Francesa.